Chegamos. Vai gravar? Tá gravando. Chegamos. Muito bom. Muito bom. Estamos aqui hoje, reunidas, reunidos, reunides, para mais um tema. Será que mais 3 horas de conversa? Acho que não, né? Não sei. Será que a gente está mais educado hoje? Como é que tá? A gente não é muito educado, né? Educado não é bem um lugar. Não, o educado é porque, Mas, na verdade, é a coisa do protocolar, né? Então a gente está aqui conversando. Eu fui gravar no outro dia com o Léo, deu 3 horas de gravação. Por quê? Porque a gente está batendo papo. Então, é isso aí. volta Quero nem aquela falar conversa, né? desse A gente não está assunto que aqui. eu tô ciumenta. Quero nem falar desse assunto que eu tô ciumenta, entendeu? Tô ciumenta de você, tô ciumenta do Léo. Acho que a gente podia fazer uma coisa nós três, enfim. Vamos pensar um pouco nisso, porque daí a gente vai ficar Homenagem. 9 horas conversando, né? 3 horas para cada um. É Bom, sempre uma vamos lá. possibilidade. Tema É, de hoje. vamos, vamos contar para as pessoas, então, sobre o tema de hoje. É um tema que vou precisar explicar um pouco. Sugerido a gente falar sobre chamado social e decisões de vida, porque é um tema que está muito vivo para as pessoas de quem eu cuido, né? Para as pessoas que fazem trabalhos comigo, terapêuticos individuais ou mesmo em grupo. E aí eu quero explicar o que que é isso, né? Esse nome que eu dei, enfim. Basicamente, o que eu tenho percebido, chega muita gente para mim querendo empreender uma transição de carreira. Isso eu falei lá, acho que na primeira vez que a gente gravou, né? Segunda. Pela nossa história, enfim, pela minha Sim. história e tudo mais, e aí as pessoas acabam ficando com essa referência de transicionar a carreira. Principalmente quando a pessoa está falando de transicionar a carreira para algo com um propósito, que virou a grande palavra da moda, enfim, do século XX, do século XXI, sei lá. Tenho medo disso. Pois é. Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, acho que é importante a gente dar uma borda, né, para isso. E aí é muito interessante, porque assim, as pessoas elas vêm com o estereótipo de que eu não quero mais ter chefe, eu não quero mais ter estrutura, eu quero ser livre e eu quero fazer algo que mobiliza o mundo. Algumas pessoas têm essa clareza, tá? Outras pessoas elas só chegam dizendo, eu não quero mais o que eu tenho hoje. Mas elas ficam ali naquela borda da profissão, né? Então, uma das coisas que a gente comentou lá na nossa Sim. primeira conversa era sobre eu quero mudar completamente de carreira, ou dentro da minha carreira eu quero fazer um movimento, ou eu quero só mudar de empresa, enfim, tem várias camadas, né, dentro da decisão de mudar de carreira. O fato é que, assim, quando eu desenhei essa expressão para vocês, chamado social, acho que eu queria falar especificamente sobre um assunto que é a maioria das pessoas enxergam um chamado social, mas elas, de largada, elas assumem que trabalhar com algo social ou empreender socialmente, eu descobri que isso é uma categoria de empreendimento, de empreendedor, assim, né? Eu inclusive, sou uma empreendedora social e eu fui descobrir isso ao longo do processo. As pessoas partem do princípio e assumem que esse lugar não dá dinheiro ou não tem que dar dinheiro, por causa do conceito clássico religioso da caridade. Então, eu estava pensando, depois que eu falei com você, né? Me parece que o que eu quero conversar e discutir hoje tem muito esse cerne, assim, né? E que aí, quando você olha sob uma outra perspectiva, quando você faz isso, vários problemas acontecem. O primeiro é a decisão de aplicação do tempo, né? Então, eu quero fazer uma coisa, mas eu acho que outra tem que me dar dinheiro para sustentar essa coisa. Então, o tempo já vai precisar ser dividido. Então, às vezes tem uma incompatibilidade na ação. Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, energeticamente, eu também fico dividida, mas é pior. Eu digo para esse lugar social de que eu não acredito nele o suficiente para ele me Pode me gerar renda. bancar. Então, eu olho para ele e também não enxergo estrutura pragmática, por exemplo, ou estrutura de negócio. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar em muitos terapeutas que eu conheço, assim, mulheres e homens, né? E como eu também sou acionada por essas pessoas que, às vezes, eu até ouço assim, poxa, mas eu tô há tanto tempo fazendo isso e que estrutura que você colocou para conseguir, talvez, um resultado igual ou melhor do que eu venho tentando há tantos anos?
mas nesse lugar da curiosidade mesmo. E aí eu começo a conversar com a pessoa e eu começo a perceber que é exatamente esse dilema do tempo e do quanto eu acredito que aquilo ali pode me gerar renda ou não. E do quanto eu organizo e trabalho para isso, né? Então, acho que tem uma primeira capa que é isso, né? Um primeiro cerne que é isso. A outra coisa é quando a pessoa se dá conta de que tem um assunto, uma dor social, vou chamar de dor social para ficar bem, bem marcado, assim. Quando tem uma dor social com a qual ela se identifica, o quanto ela também assume que ela precisa abraçar isso como militância, né? Sim. Então, os entendimentos de papel e essas reflexões eu deixei para fazer exatamente aqui agora. Então, eu estou falando e tô aprofundando com você, que eu quero te ouvir. O quanto essas pessoas também assumem que elas precisam abraçar isso como militância, e a militância pode ser entendida de muitas formas, Sim. né? Os jeitos de militar, enfim, etc. E não como esse lugar da transformação e da educação, somente, né? Assim, então, tem essa coisa do combativo, do agressivo e do quanto eu preciso ser essa voz o tempo inteiro e de como a minha vida vai se mover só em torno disso e não tem espaço para nenhum outro assunto. E aí eu acho que tem essa segunda camada. E a terceira camada é, ok, cumpri a primeira, entendi que isso pode me retornar alguma coisa, me dar alguma coisa, enfim. Entendi que essa militância pode ser feita de muitas formas. Como é que eu tomo essa decisão? Principalmente se eu saio de um lugar social que é admirável, né? Então, aí eu tenho visto várias coisas e tudo isso que eu tô falando, eu passei, tá? Em 2 anos, assim, até eu entender que eu era uma empreendedora social, eu passei, né? Eu vivi. E aí, como é que eu tomo essa decisão? E na hora de tomar essa decisão, o que eu percebo é a angústia das pessoas em querer ter tudo visto e pronto, estruturado e ter uma noção completa do que se tem que fazer. E aí eu sou a próxima Malala, sabe assim? Uma coisa meio, não, eu quero ir para a ONU, eu quero... Não, pera. E aí inaugura-se um conflito do pequeno versus o grande, né? Esse entendimento de que mudanças sociais elas também são pequenas. Aliás, as grandes mudanças sociais, elas são feitas a partir de uma soma de pequenas mudanças. Sim. Né? Então, também esses entendimentos. Acho que isso resume um pouco do que eu queria, desse bode que eu queria pôr na sala, assim, dessa vez. Tá, na que verdade tem acha? um pacotão aí que, assim, eu fico ali olhando pelas experiências que eu tenho, não só minhas experiências pessoais, como as pessoas que eu converso, né? Então, acho que dá para começar a conversar com essa coisa do propósito de vida, que é um inferno, que as pessoas têm isso ou de algum outro lugar, ou porque a internet fica vendendo, desculpa seu propósito de vida, aquela coisa toda, isso é muito ruim, né? Então, eu mesmo já fiquei, já em algum momento da minha vida, já fiquei pensando assim, qual é a minha missão, o que Deus quer de mim, o que a vida quer de mim, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Falei que ia tirar o óculos por causa do brilho na lente, né? Esqueci. Tiramos agora. Não, tá tranquilo. E aí, semana passada mesmo na terapia, por causa de um outro assunto, eu meio que fiz uma alusão, tipo, procurar o Graal, né? E aí o terapeuta perguntou assim, que porra de Graal é esse? Eu fiz, pois é, né? Então assim, não, a gente tem que entender que o Graal não tá fora, tá dentro. Ele assim, tá, mas mesmo dentro, que Graal é esse? O que é isso, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e aí para todos os lados, né? Se você não tem nenhum coeficiente espiritual, você fica tentando criar uma justificativa meio maluca. E se você tem um coeficiente espiritual, pior. Porque aí isso acaba ganhando uma dimensão ainda um pouco mais fantasiosa do que deveria, né? Então, enfim, né? Quando a resposta, na verdade, é tipo assim, não tem grau nenhum, dane-se o grau, né? Porque mesmo quando você fica assim, então tá, então eu sou o Graal, não, cara, você tá só complicando mais a tua vida, né? Tipo,
na verdade, você tem que estar em contato com o teu cerne, né? Então, quando você está conectado com o teu eixo, e aí as coisas começam a dar um pouco mais de clareza. A outra coisa é que, assim, a gente foi criado para ter uma vida, não sei que corporativa, se é exatamente essa palavra, mas onde o mundo corporativo tem um certo status, né? Então, você trabalha, né? Então, as pessoas gostam de sustentar a ideia de que eu trabalho numa empresa grande, né? Ou mesmo quando estou, né? Enfim, tem uma coisa do estar empregado, receber um salário, ter uma vida mais ou menos regrada, você saber o que eu... E aí, em algum momento, óbvio, né, que você vai ter gente mau caráter trabalhando com você, você vai ter chefes que são, às vezes, totalmente inadequados para ocupar aquela posição. Aí surge a segunda história, assim, eu quero cuidar da minha própria vida. E, às vezes, esse argumento do trabalho social funciona mais como um escapismo do que qualquer outra coisa. E aí as pessoas ficam fantasiando, por exemplo, que assim, eu sou contador, sou médico, sou engenheiro, sei que tudo mais, eu quero largar tudo para poder fazer mapa, ler carta, ou fazer constelação, ou ser um teta healer, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque, inclusive, vai ter muita gente que vai dizer que é a profissão do futuro, né? Então, eu estava rindo com o Léo essa semana, que tem uma menina, desculpe quem está seguindo, ou se essa menina for me ouvir, eu não sei o nome, mas ela está dando um certificado master de tarô. E ela faz lá um videozinho que ela fala assim, tudo que você precisa é ter o ambiente que ela está, certamente a casa dela, né? Ou então alguém que ela conseguiu para poder fazer aquela coisa assim. É um lugar que é bacana, você vê que assim, ela está numa salinha de tijolinho ali, meio descascando, né? Então, assim, você só precisa de um chalezinho, de um baralhinho e do seu celular, porque aí você vai ganhar pelo menos não sei quantos mil por semana. Quanto tempo você leva para se tornar um tarólogo conhecido, conceituado? Pode ter um preço que... Você não pode me contar essas coisas gravando, não, que eu infarto, meu filho. Eu preciso ver isso. Segura esse coração. Mas isso Meu cria Deus. um impacto, porque as pessoas entram nesse lugar. Aí você vê pessoas que criam técnicas revolucionárias, do tipo assim, o que todo mundo fez, agora a gente descobriu um jeito muito mais fácil, muito mais dinâmico, que se a pessoa aí faz baseado em alguém que já morreu, né? Que certamente se essa pessoa já estivesse viva, ela teria chegado à mesma conclusão do que a gente. Então nós estamos praticamente assim, dando continuidade a esse trabalho incrível, que é uma porrada de coisas, mas você só leva 2 pontos, e aí acabou-se. E você também vai ficar milionário, você pode ganhar 10 mil por semana. E aí o olho das pessoas... Por quê? Você pode trabalhar de onde você estiver, você pode trabalhar... e aí começa a criar essas fantasias que não é o mundo real. Então, às vezes quando as pessoas têm... Eu estou pegando o teu primeiro bloco de fala, sim, né? Então, sim. As pessoas ficam muito nesse lugar de eu quero empreender, porque às vezes tem uma coisa muito fantasiosa. Seja por um viés social, porque aí parece que eu estou abrindo mão de alguma coisa, mas é nobre, porque se eu não estou não estou saindo da minha empresa para abrir uma pastelaria. Estou aqui, vou cuidar de crianças, vou cuidar de mulheres, vou atender com tarô, vou abrir a cabeça das pessoas, enfim, vou mudar o DNA, né? Se a pessoa for mais radical ainda, vou mudar o seu DNA. Então, não, e é a nobreza de ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu vou porque é um lugar do que ego. a gente comente também daqui a pouco. Exato. Porque entra a questão isso eu da ouço vaidade. bastante, assim. Eu quero ajudar as pessoas. E aí uma das primeiras perguntas que eu faço é, o quanto você se ajuda, né? Vamos voltar um pouco e vamos entender esse lugar da ajuda para você mesma, né? Assim, esse lugar de você assumir a sua vida como um processo de desenvolvimento contínuo, né? Que é isso que a gente faz. Se ocupar de você primeiro, para depois saber se você pode e se a pessoa quer. Porque o Hellinger tem um livro incrível que chama Ordens da Ajuda. E que é, assim, do ponto de vista de técnica de constelação, ele é muito sofisticado no entendimento, assim, mas ao mesmo tempo é muito simples, porque ele diz assim, o negócio é o seguinte,
Às vezes você acha que você tem que ajudar e do seu jeito, e você só atrapalha, e você interfere no Sim, destino, e você não respeita o destino das pessoas, assim. E às vezes você mais ajuda quando você não faz nada. Quando você olha para isso e se curva a isso, né? beleza. Enfim, acho que isso depois também é uma coisa legal da gente falar. E aí tem uma questão aqui que é importante. Tem um cara que tem uma técnica de EFT, eu esqueci, eu não sei o nome dele. Podia dizer que esqueci, mas nem esqueci porque realmente eu não lembro. Eu já ouvi falar da técnica, mas eu também não sei o nome dele. Vai falando que eu vou pesquisar. Não, mas enfim. Aí uma amiga mandou uma vez um link de um vídeo dele, que obviamente ele estava vendendo o curso. Então, e aquela coisa, né, que você bate no lugar da mão. EFT é o Emotional Freedom Techniques. Sim. São E aqueles aí, toquezinhos, né? aí o cara bate na mão, o cara bate no peito, o cara bate, sei lá, em algum lugar na cabeça, repetindo algumas Tá? Gary afirmações. Craig, acho que é Gary Craig. Mas Depois vem o Jack Canfield. tô falando de um brazuca mesmo. Ah, tá bom. E aí a Tá, técnica fala. é essa, né? E aí tem um cara que está sempre se promovendo Tá, no Facebook falando sobre isso. E aí, a tá. despeito do que eu possa achar ou não da técnica, né? Algumas pessoas vão achar ótimo, mas outras vão achar que é picaretagem, eu não estou entrando nesse mérito, mas ele faz Uhum, um vídeo onde ele levanta vários exemplos de falsas crenças. E essa parte do vídeo eu achei muito legal, hum, porque quando você fala, né? Então, assim, eu era uma puta executiva que ganhava 15 mil, 20 mil, 30 mil. E aí agora, eu para ser um profissional, eu tenho que me contentar de ganhar 3, 4, afinal de contas, é isso. Tem ali um problema sério. Se você acha que uhum, se eu não posso aumentar o meu preço, porque se eu aumentar meu preço, meus clientes vão desaparecer, você tem um problema. Se você não uhum, coloca um não, do tipo, eu até faço uma coisa aqui, atendo em casa, né? Então, assim, atendimento online, você pode me consultar, não tem problema de horário. Mas, por exemplo, outro dia uma uhum, pessoa me ligou 10 horas da noite, aos prantos, e tipo assim, você me atende agora? Eu parei e pensei assim, eu estou bem para atender alguém agora? Não. Eu sinto que é para atender essa pessoa agora? Não. Eu falei assim, olha só, se quiser me procurar amanhã eu te atendo, durante o dia, tranquilo, mas... Em outra situação, poderia. Se você me ligasse assim, Marcelo, preciso de uma consulta, mas assim, olha, eu vou estar trabalhando até tarde, eu só vou estar em casa depois das 9. Você pode me atender 9h30, 10 horas? Ok, me organizo para isso e faço. Ou se eu sinto que o meu corpo, né? Tá, beleza, uhum, vamos ver. Mas eu senti ali. E aí tem gente que fala assim: se eu recuso isso, eu perdi uma oportunidade. uhum, Que aí entra nesse lugar que é o discurso da falta. Então a gente precisa meio que uhum, se reprogramar para várias coisas, porque muitas dessas questões estão ali no inconsciente. Eu tenho uma cliente, né, que é fisioterapeuta, que ela trabalhava, sei lá, tipo, de 7 da manhã a 10 da noite. Não conseguia fazer mais nada e não tinha dinheiro suficiente para poder viver. Eu falei assim, cara, tem uma coisa errada. Que alguém que trabalha de manhã até 10 da noite, por que você não tem dinheiro para as suas coisas? Porque eu uhum, cobro baratinho, não sei o que. Cara, mas não vai, né? Então a gente pensa, por que você não faz consulta de tarô por R$ 35 para você ter, que vai ser mais gente? Cara, eu quero ter zilhões de pessoas para ter um atendimento porco e perguntas de gente de R$ 35. Não, então tem um uhum, preço mais caro, que as pessoas que vão ver têm uma outra cabeça, elas sabem que elas estão botando dinheiro ali, então é um trabalho que então, eu uhum, preciso, né? Então vai ser bom. E aí eu fico aqui 1h30, 2 horas com aquela pessoa e aquele tempo vale a pena. Vale a pena para a pessoa que está me uhum. consultando e vale a pena para mim que está fazendo abrindo esse jogo. Sim, tá em equilíbrio, né? Então a gente tem todas essas questões aqui que estão na pauta. Se for pegar o segundo bloco, e aí eu preciso fazer alguma coisa pelo mundo, de novo a gente precisa saber que lugar é esse que você se coloca de achar que você vai salvar o mundo e de que maneira você acha que vai salvar o mundo. Então, essa semana eu atendi uma pessoa que está sofrendo muito com a pandemia, porque ela tem algumas qualificações que poderiam ajudar, e ela tem um pouco... a EDI, né? A EDI tem aquele carinho enorme com população de rua, tudo mais, então é o que Uhum, sensibiliza ela. Essa pessoa igual, né? Então, não tá. especificamente população de rua, mas pessoal de baixa renda, não sei o quê, pessoas que passam por situações de família complicadas e tudo mais. Uhum, E ela queria muito ajudar, só que ela está numa mega condição de risco.
Tá. E ela está num conflito, porque ao mesmo tempo que ela sabe que para ela é um risco, Uhum. ela acha que ela tem que fazer. E ela trabalha numa Tá. instituição que poderia, né? Então ela faz parte de uma equipe que se a equipe mobilizasse, poderia dar. Não, mas a equipe não quer, porque todo mundo fica assim, opa, agora a gente está aqui, quer. Ela é a única que está meio que se Sim. pravejando com isso. Eu falei assim, tá, Tá. mas você pode ajudar de outras maneiras. Você pode, se você Sim. tem uma situação financeira bacana, você pode investir em cesta básica. Tem um grupo que você põe lá uma grana, para cada R$ 10 eles fazem 2 máscaras, entregam 2 máscaras para uma comunidade, isso, aquilo, outro. Então, assim, tem outras formas de Ou ajudar. suportar quem tá lá, né? Talvez na frente, quem já tá lá, né? Fazendo o trabalho, Então, às vezes, enfim. a gente acha que a solução está só num determinado caminho e tem outros. Então, de que forma eu posso, né, ajudar? Né? Então, essa semana, e tem uma coisa engraçada, né? Tem a carta lá dos 40 seguidores, tem a carta do The Eye, que é um triângulo com um olho no meio, né? Aquele olho que tudo vê, né? O Uhum. olho da Ah, providência. eu vi. Você publicou essa semana, não foi? Sim, Eu então vi. estava com isso na cabeça. Eu dei aula no final de semana, aí um cara me marcou, eu vi que ele mudou a foto dele, que era o rosto, por essa carta. Tá. E aí, quando eu fui atender alguém, eu estava embaralhando aqui, a carta pulou da mão. Eu falei, cara, ela está me perseguindo, né? Ela quer falar alguma coisa. E aí, conversando com essa cliente, de novo, né? Nem precisei pegar a carta, né? Falei da carta. A carta está essa semana aqui, então já vi que ela vai aqui nortear várias coisas, né? Então, assim, veja as coisas como elas verdadeiramente são. E Uhum. dentro daquilo que é, o que verdadeiramente eu posso fazer. Então, Sim. quando você vê com as coisas, você não tem que ficar sofrendo porque você fez mais ou porque você fez menos. Você fez o que é possível fazer. E Sim. ok, é o que me cabe. Ah, eu estou sofrendo porque a minha família não está seguindo as regras Você não pode fazer nada pela sua família. Você pode fazer por você. A sua família Uhum. acha que não é problema, que é lamber lá o corrimão do metrô, faça. Lambeu o corrimão do metrô. É exatamente por aí. E você estava falando e eu estava pensando, e tem essa coisa do social relacionado à gratuidade da oferta, né? Então, que junta com essa coisa do dinheiro. Eu tive uma conversa também anteontem com uma pessoa que decidiu que quer trabalhar com periferia, etc., levando algumas coisas, enfim, gratuitas, etc. Eu disse a ela, disse, olha, a gente precisa pensar em algumas outras coisas em volta, né? Sendo o dinheiro uma energia tão central e tão fundamental nas trocas deste mundo, Sim, tá certo? As pessoas em geral, não só elas dão mais valor para o que elas pagam, mas como elas se sentem dignas por poderem pagar. sim, Então, ainda que você cobre R$ 3, R$ 5, R$ 10 para algum trabalho, por exemplo, educativo, né, em algum contexto, ou uma contribuição consciente, ou alguma troca mais concreta que não o dinheiro, enfim, você devolve para aquela pessoa a dignidade de ocupar o lugar de cliente. sim, Porque o lugar do cliente, ele é um lugar diferente da pessoa que recebe a caridade. Ele é um lugar que pode exigir coisas, ele é um lugar que pode cobrar, criticar, questionar, ele é um lugar que pode desistir, ele é um lugar muito mais empoderado do que, a princípio, o lugar da pessoa que recebe uma caridade ou que recebe um favor e que é o se que tem. coloca ali numa posição de cavalo dado não se olha os dentes, né? Então, eu vou aceitar porque essa pessoa já está fazendo muito. E eu sou aqui uma pobre coitada que tenho que dar graças a Deus em receber. Então, a relação, ela fica muito desigual. Eu estava explicando isso também com olhar de constelação, tá bom? Aham. Eu estava explicando isso para essa pessoa. Então, a relação fica muito desigual. E quem recebe muito, mesmo inconscientemente, em algum momento se sente tão em dívida que vai embora, né? Não fica, na maioria das vezes. Então, além disso, qual é a construção de autonomia costurada nesse social? Então, qual é a mensagem que você transmite? E principalmente sendo branca. Então, eu sou a branca que vou numa periferia de maioria negra Sim. fazer um trabalho. Quer dizer, você tá atendendo a quem? Você está aplacando sua culpa numa consciência, né? No trazer uma consciência de dívida histórica ou qualquer outra coisa, ou porque você tem alguma condição de privilégio,
ou você de fato aponta o seu vetor para o outro como eixo? O eixo está onde? Então, essas conversas sobre chamado social também precisam passar por aí, né? Inclusive, quando a gente fala de privilégio, né? Privilégio é uma palavra que está bem em voga nesse Sim, momento. Eu acho ótimo que as pessoas sim. tenham consciência que elas são privilegiadas. Uhum, E isso é relevante, né? Então, você começar a colocar pesos e medidas em várias coisas, mas esse lugar uhum, do privilégio não pode virar também um lugar de culpa. uhum. Que aí eu me sinto Sim, culpado porque eu nasci, me sinto culpado porque eu sou branco, eu me sinto culpado porque eu nasci numa família que teve condições de pagar estudos, eu me sinto culpado. Cara, não. De uhum. novo, o olho que tudo vê, né? Assim, a gente não vai conseguir Isso. entender, explicar Eu pego nunca. isso e faço alguma coisa com isso, né? Mas existe um motivo para alguém ser saudável e alguém nascer doente. A gente não tem como explicar isso. E não assim, porque então, né, não vou tirar do lugar do ser branco e ter Sim, dinheiro, vamos colocar numa outra sim, condição, né? Então sim. porque eu sou bonito e tem alguém que é feio, eu me sinto então eu tenho que não vou me arrumar mal, por ser que não é porque eu sou muito bonito, eu não quero estragar. É uma piração. Ou porque eu sou saudável, tem alguma pessoa doente, eu preciso ajudar todo mundo que é doente, porque afinal de contas eu sou saudável. Cara, existe uma ordem no universo que a gente nunca vai entender qual é, que dá um propósito para cada Uhum, pessoa. O que eu acho legal, né? Então, não sei se eu já falei isso aqui antes, né? Eu falo isso sempre, mas em hebraico, existe a palavra tzedakah, que tzedakah a gente traduz como caridade, mas tzedakah é fazer justiça. hum. Então, fazer Você não justiça tinha falado isso, acho, ainda aqui. então, isso é diferente, né? Então, você entende? Então, se você tem muito, por que você tem muito? Você tem muito porque você pode ajudar quem tem pouco. E tem um lugar aqui de igualdade. E tem umas coisas que são, às vezes são pequenos toques, né? Então, assim, eu tenho recebido algumas coisas em casa, né? Então, de vez em quando eu recebo comida, tem a lavanderia, ontem eu recebi lá o galão de água, aquela coisa toda. E aí, de modo geral, quando essas pessoas vêm, eu dou um trocado, né? Então, lá no agrado, e aí beleza. Eu estava sem dinheiro trocado em casa. E aí a pessoa estava vindo assim, puta, não tem trocado, e o cara ia embora, né? É tipo assim, eu não tenho obrigação, o cara tem um salário lá. E aí alguém Uhum. falando essa semana por causa da quarentena, assim, puta, imagina essas pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar na quarentena, coisa e tal, porque assim, e aí de novo a pessoa se sentindo culpada, né, quem me falou isso, né, porque assim, Uhum. eu estou em casa, porque eu posso ficar em casa, porque eu tenho um salário para ficar em casa, porque a empresa está me pagando para ficar em casa, né, mas essas pessoas, se elas ficarem em casa, elas não têm dinheiro, então ela precisa trabalhar, precisa fazer, precisa se expor, não sei o quê. E aí isso me bateu em algum lugar, eu falei assim, puta, então não vou ser mão de vaca aqui de não dar. Então, assim, então o que eu tenho aqui, né? Então vai na rua, troca o dinheiro para poder ter um dinheiro mais coisa, mas não deixa de dar, porque assim, é mais do que eu já faço normalmente. Uhum. Mas porque, puta, a gente está num lugar de uma excepcionalidade. Então, assim, então, cara, se eu não tenho R$ 2, eu dou 5 lá e beleza. Sabe? Então, Uhum. como é que a gente pode ajudar? Mas ajudar num lugar de responsabilidade, de consciência, mas não de culpa. Essa energia de E de não culpa, enfraquecer o outro e não tirar a dignidade do outro, que são as duas grandes coisas que, não só no chamado social, mas nas relações mesmo de vida, assim, né? Então, essa coisa de, eu ouço muito, 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 principalmente mulheres dizendo, não, aí meu irmão não tem condição, e aí eu vou pagar, eu vou não sei o quê, e a minha mãe, e o meu pai, e você fala, pera, né? Você já parou para pensar que essa pessoa pode, em algum lugar dentro dela, também se ofender com isso? Também se sentir diminuída com isso? Qual é o conforto que existe nisso, né? e Então, aí, de tentar olhar um novo, pouco para essas coisas, né? é a história da vaquinha. Né? Então, É, é. essa semana eu conversei com a pessoa que está assim, porque eu ajudo o meu irmão. E aí eu disse, mas Uhum, quantos anos tem esse irmão? Tipo, o irmão já é pouco velho. Mas se o seu irmão tem uhum. algum problema, assim, não, mas é porque ele é meio perdido, meio desorientado, sei, mas você ajuda, ele vai querer se achar para quê? É, exatamente. Você perpetua o enfraquecimento, né? Perpetua a fraqueza. Então, em algum momento tem que ser o lugar, tipo assim, meu irmão, se vira. E o se vira é um É, lugar que você está ajudando exatamente. essa pessoa. Isso. Agora você tem que saber por que você está falando se vira. E essa semana também, né, teve uma Exatamente. pessoa que estava com um discurso do tipo,
uma certa rebeldia, uma certa raiva, aquela coisa toda, e a gente está discutindo esse assunto, a pessoa é budista, e fala assim, porque mesmo o Buda fez isso aqui, assim, tá, mas olha só, mas quem tem uma consciência de Buda para saber que está fazendo uma coisa com compaixão? Porque às vezes pode ser um truque do ego, né? Você faz sacanear alguém assim, não, mas eu fiz isso com compassivo, porque até Buda, não, mas não estou nem dizendo o caso dele, né? Mas como estava público no Facebook, a gente coloca também meio que dando as bordas para ninguém ficar viajando na maionese. Então, assim, eu estou num grau de consciência que eu tenho a intenção correta quando eu digo não para uma pessoa, eu tenho a intenção correta quando eu digo sim para uma pessoa. Intenção correta, eu tenho que estar muito conectado com o meu eu ali, né? Com o meu eu superior, com o meu eu divino, com o meu eu autêntico, seja lá o nome que a gente queira dar, mas que esse lugar, esse coração de sabedoria. Antes da gravando, estava falando sobre a questão, seguir o coração. Vamos com calma que seguir o coração, porque o coração, a priori, é o coração do desejo. A gente fala seguir do apego, o coração, né? É o coração do apego. É do apego, né? Então, o judeu fala, né? O que os olhos veem, o coração deseja. Tanto deseja quanto também tem aversão, que é isso, né? Sim. Que é um coração frágil. Mas quando você fala do coração de sabedoria, aí sim. Então, seguir o coração de sabedoria, ok. Que é um lugar realmente onde a compaixão nasce, onde você... Aí tá tudo lá na boa. Mas porque você faz isso destituído do ego. Ego todo mundo tem, ego toda hora vai ter uma interferência, mas não é totalmente arraigado nesse ego que raiva, aversão, ignorância, né? Todas essas coisas. Eu queria só voltar nessa coisa do dinheiro, né? Acho que para a gente também dar uma borda para essa primeira parte, meio que passar para a segunda, que é o entendimento de que um chamado social, né? De que você atuar profissionalmente no social, na prática, pelo que eu tenho percebido, tá bom? E pelas pessoas com quem eu tenho conversado, difere em uma coisa de você estruturar um outro negócio, qualquer outro negócio, por exemplo. Quando você fala de dinheiro, basicamente, o dinheiro que eu vou receber dali, eu não vou dividir o lucro disso para fins particulares. Essa é a grande diferença na hora de você, por exemplo, partir para uma institucionalidade de ONG, de montar um estatuto social, né? Mas é um lugar, é um espaço jurídico que te permite atuar como, falando de dinheiro, como uma empresa no seguinte sentido, de ser financeiramente sustentável. Ter produtos, ter serviços, ter ofertas, ou captar recursos, não só de governo, mas de iniciativas privadas, de atendimento de políticas públicas. Quer dizer, é que no Brasil, esse lugar do social tem duas grandes coisas para a gente superar, né? Assim, que eu enxergo. Esse lugar da caridade, que a gente está falando até agora, e principalmente para quem vai trabalhar diretamente com o outro a partir de um dom. Ou um dom de intuição, ou um dom um pouco mais espiritual, ou essa coisa que acham que a gente faz no tarô, né? Só de receber a cigana e falar, né? Assim, e esquece que a gente estuda você 30 anos, eu um pouco menos, mas assim... Não, eu já cansei de ouvir assim, por que você cobra o seu jogo? Porque é um trabalho. Isso. Não, mas o que vem por dom, você deveria oferecer com caridade. Isso é um discurso kardecista clássico. Eu falei assim, olha só. Isso, exatamente. Eu investi muito na vida, com curso, com livro, com baralho, essa coisa toda. Então, assim, é um trabalho. Eu ajudo as pessoas, tenho uma orientação, mas, assim, é isso. Sim. Aí tem aquela, não, mas então faz o seguinte, você não me cobra, que eu vou te anunciar para uma porrada de gente, você vai ganhar muito dinheiro por das minhas indicações. Eu já fiz isso 2 vezes na vida, porque eu queria ajudar a pessoa. Não porque ela tinha promessa, porque obviamente essas pessoas não trouxeram ninguém. Aí, tipo, ela está precisando, né? Então, ok, vamos lá. Sim. E vai, mas exatamente. Sim, eu tenho trabalho de grupos, né? E eu já acompanhei alguns do tipo, sei lá, faz um grupo qualquer e aí você está cobrando um preço, sei lá, grupo de mulheres. Né? Você está lá e aí você tem 20 vagas. Você só pode comportar 20 vagas. E aí aparecem 2 pessoas que vêm para você, puta, eu queria muito participar, mas eu não tenho dinheiro. Aí você, não, venha, né? Não vou deixar você de fora porque você não tem dinheiro. Aí as pessoas não aparecem. Aí você ficou com 2 pessoas a menos. Também tem isso. Isso acontece muito.
Porque, assim, como está de graça, então, assim, a gente tem que ter um mínimo de comprometimento. Então, assim, A olha relação só. de compromisso é outra. Não, a relação de compromisso é outra quando não tem dinheiro. É outra. Então, assim, quando você, então tá, você não vem, mas chega mais cedo, me ajuda aqui a arrumar a sala, me coordena. Então, você fica ali meio de assistente aqui para poder fazer. Que é isso. Então, a pessoa não dá com dinheiro, mas Qual é a contribui com troca, né? serviço, né? Então, como é que estabelece isso? Isso, E precisa exatamente. ter esse tipo de relação. E de bom senso da oferta também, né? Da proatividade. Então, quando a gente pensa em tomar uma decisão para atuar no mundo, né? Com algo que seja social, vamos chamar assim, né? Um chamado Uhum. social, é importante lembrar que, se você vai fazer disso um lugar paralelo, né, na sua vida, entenda que o retorno de tudo, né, não só de dinheiro, mas o retorno de reconhecimento, de satisfação, de realização, etc., ele vai ser proporcional ao espaço que você dá para aquilo e à prioridade que aquilo ocupa dentro da sua vida. Acho que essa é a primeira coisa, né? Que para começar, tá ótimo. Então, uma sugestão que eu dou sempre para todo mundo, principalmente as pessoas que querem ser terapeutas e tudo mais, eu digo, experimenta um pouco o paralelo. Inclusive foi o que eu fiz, né? Então, Sim. assim, experimenta um pouco para ver como é que é você nesse lugar, o que mais você precisa aprender, como é que você se organiza com dinheiro para também não ficar tão nessa fritação, né, de dinheiro, porque não é fácil mesmo no começo, né? E tem uma série de outras coisas. Mas, quando a gente fala de chamado social, do ponto de vista um pouco mais organizado, estruturado, do tipo, vou migrar a minha carreira para fazer algo que tenha um fundamento social. Engraçado que eu vou ao consultório muito pouco, né, para molhar planta, pegar coisa para trabalhar, etc, porque eu tô bem na quarentena mesmo, e geralmente eu vou domingo e tal. E aí eu fui na última semana e eu olhei para uns livros que eu uso para estudar por causa do IPFEM, e esses livros, bom, eu converso com livros, né? Tem gente que conversa com planta, tem gente que, né? Eu converso com livros. Claro, minhas estantes têm nome, né? Tem essa, tem outras aqui, tem a do consultório, etc. E aí eu olhei para os livros, eles pediram para vir aqui para casa, né? Que é onde eu estou trabalhando. E aí eu olhei para eles e pensei, nossa, mas por que vocês estão querendo vir, né? Tipo, pesados, grandes, enfim, não vou usar vocês agora. E ficamos ali naquele diálogo meio esquisito, enquanto eu ia ao banheiro fazer um xixi e tal, não sei. E Mas gritando como do banheiro, né? fala? Peraí, deixa o livro pedindo, deixa a porta aberta. Que a estante fica perto do banheiro lá no consultório, assim, tava falando, peraí, já volto, deixa eu entender, tá? Como em quase 40 anos, né, eu aprendi, para mim tá muito claro, de que eu não preciso discutir muito com os pedidos que me chegam repentinamente, eu tinha espaço na bolsa, falei, ok, vamos, né, peguei eles, botei na bolsa e tal, e deixei eles aqui. E aí eu tava falando com você agora, e a primeira coisa que eu pensei foi, entendi por que eles pediram para vir, Eles gritaram lá né? da estante, tipo, aqui, aqui, aqui. Isso. E aí eu tinha colocado eles aqui atrás, e aí eu tava ouvindo assim, tá vendo? Tá vendo por que a gente pediu para ir? Olha aí. Então eu queria só pra gente dar mais borda para essa primeira Eu tô parte, na eu queria dúvida falar se de as 3 pessoas vão achar livros, que você é incrível, assim, nossa, eu preciso conhecer essa mulher, ou do tipo assim, muito é melhor louca, né? desmarcar a consulta, porque eu acho que ela não é muito boa da cabeça, não. A gente vai ver isso ao longo da semana, como é que você Oficialmente, evolui, né? oficialmente eu não tô muito preocupada com isso, assim, porque eu tô, né, tenho muita certeza. Mas você tem razão, até engasguei. Eu Mas você só tem me razão. divirto, né? Mas Também, mas essa coisa com o livro sempre foi, assim, é muito interessante. Enfim, posso contar isso em outra hora. E aí eu vou falar muito rapidamente de 3 livros, um em português, 2 em inglês. Esses 2 em inglês eu não tenho conhecimento se tem em português ou não, mas enfim, vale depois pesquisar, tem sites bem bacanas assim, que dá para traduzir e tal. O primeiro em português, ele chama A Era do Impacto, o movimento transformador massivo da liberdade, das novas economias, dos empreendedores sociais e da consciência da humanidade. Né? É um catatal gigante, assim, só o James título já é Maris. basicamente um livro, né? Exatamente. E é um livro incrível, assim, porque ele fala muito desse lugar do impacto, não necessariamente esse impacto só grande, né? Que daí já é uma mini ponte para a segunda e para a terceira parte. Então, esse é um livro. E os outros 2, na verdade, eu vou falar do primeiro que eu tive contato. Quando eu transicionei minha carreira em 2018, a gente já estava com uma viagem organizada para o Canadá. Meu filho estava lá com a minha nora,
tirando certificação de inglês e tal. A gente, poxa, se organizou bastante um tempão, juntou dinheiro e tal. E eles ficaram alguns meses, e aí, no final, a gente foi encontrá-los para voltar todo mundo junto. E aí, no aeroporto, eu bati o olho nesse livro chamado We Economy, porque eu achei bonitinho, assim, essa coisa com We Economy. E aí, em inglês fala, você pode encontrar propósito, né, e transformar, né, a sua vida e mudar o mundo. E o Economy, ele é um manual mesmo, assim, de 3 canadenses, e ele fala muito sobre empreendimentos sociais financeiramente sustentáveis que entregam para a população algo que constrói a autonomia dela. Então, vou pegar o exemplo que mais me chamou a atenção nesse livro. Quando você fala, vou construir escolas na África, porque também tem isso, né? Tem a África como esse lugar para onde eu vou fazer caridade, etc. E tem gente morrendo no Nordeste, enfim. Daí também, esse é um lugar que depois a gente, em outro momento, eu poderia discutir. Mas essa coisa do quero construir escolas na África. O que esse livro fala é o seguinte: uma criança, ela não consegue estudar se ela não conseguir chegar nessa escola. Ou se ela precisar andar descalça por 2 horas para chegar nessa escola. Uma criança não consegue estudar se ela não estiver alimentada. Uma criança não consegue estudar se ela não tiver dormido. Uma criança não consegue estudar se ela não tiver água limpa para beber. Então, quando você pensa num lugar, numa causa social, de alguma maneira você precisa entender o ecossistema dela. Então, quando eu decido, portanto, trabalhar com mulheres, e aí essas camadinhas vão ficando bem refinadas, quando eu decido trabalhar com mulheres, eu tenho uma vastidão de coisas para fazer dentro do feminino. E aí eu vou entendendo que o meu lugar de trabalho, ele é um lugar que traz consciência no momento em que eu chamo o quase tarde demais. Então, muito provavelmente eu não vou trabalhar com uma mulher que já sofreu a violência física ou está sofrendo a violência física. Tem muita gente muito boa fazendo isso. Mas eu vou atuar num lugar para que este problema não se transforme em violência física, não chegue no lugar da violência psicológica. E tem muita mulher nesse extrato, né? Sem ter consciência disso, de que ela está nesse quase tarde demais, porque chega uma hora que é tarde demais. Né? Você vai aguentando, uma hora o problema acontece. Então, eu fui tendo esse entendimento, e esse entendimento de que, puxa vida, uma mulher não vai ganhar essa consciência se ela não tiver aprendizado. Ela não vai ter aprendizado se ela não for alfabetizada em algum assunto. E aí vem o que a gente está meio que inventando dentro do IPFEM, que é a feminologia, que é a educação de gênero e a alfabetização de gênero, né? Então, é entender um pouco o ecossistema daquele social que a pessoa quer abraçar. E saber que isso dá para parar de pé financeiramente. Você não precisa ficar pedindo favor. Que esse dinheiro, você vai ganhar o dinheiro e você só não vai dividir o lucro para os acionistas. Você vai pegar esse dinheiro e reinvestir em outra coisa. E fazer outra coisa para o projeto continuar. E incentivar outra coisa. Você vai ter o seu salário, como você teria em outro lugar. Mas aí a gente vem para a profissionalização da coisa, né? E aí o último livro, que na verdade esse é o que eu estou estudando nesse momento no IPFEM, em inglês ele fala, o que não gera lucro, né? Então, assim, você tem as empresas com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Esse livro fala sobre os sem fins lucrativos, e aí ele fala o pensamento de um lugar que tem fins lucrativos para o sucesso de um lugar que não tem fins lucrativos. Porque é só isso, é o fim lucrativo para o indivíduo. Porque, assim, a gente tem uma cultura muito equivocada do que é trabalho social. Super, ainda no Brasil, principalmente. E aí é essa coisa meio que... aquela regra básica, né? Você só pode dar aquilo que você tem. Então, o fato de você sem fins lucrativos não quer dizer que isso não seja sustentável. Isso, e que não tenha lucro para fazer outra coisa. O fim lucrativo é o lucrativo para o indivíduo. Porque quando você descreve o ecossistema do outro, que você quer trabalhar, você tem que saber também qual é o teu ecossistema e como é que o teu ecossistema pessoal se junta com o ecossistema que você quer ajudar. Isso. Porque, assim, que energia eu vou ter se eu empenho em alguma causa qualquer? Uhum.
E aí eu não tenho dinheiro para poder pagar o meu aluguel, eu não tenho como pagar meu condomínio, tá Isso, difícil, eu tô comendo isso. pão com mortadela porque não dá para comprar um bife. Então, Mas é assim, bonito porque eu tô ajudando alguém, assim. pois E é, aí você aí eu fala, me lembro, né? gente, Aquelas é, coisas malucas que a gente vivencia, né? Eu ouvi isso uma vez de uma entidade sobre cuidado com a devoção que você tem a São Francisco de Assis. Do tipo assim, São Francisco de Assis é ótimo, mas como é que você entende São Francisco de Assis? isso. E Porque Madre Teresa de Calcutá. porque a gente às vezes fica nesse lugar do São Francisco que você se amarra em voto de pobreza. Isso. Você acha que tem que abrir mão de tudo, né? E eu falei assim, Isso. cara, eu falei assim, e é isso. Porque eu posso ajudar, eu posso ser caridoso, eu posso fazer o que eu quiser, mas assim, mas eu tenho que ser sustentável. Eu tenho que conduzir a minha Omar, vida, né? Então, assim, é, e às vezes isso fica no aspecto do inconsciente, onde eu acabo fazendo pactos com a pobreza. Porque eu acho que a pobreza é algo que e com a enobrece. escassez. Isso, Sim? isso. O IPFEM, ele tem um mentor, enfim, a gente conheceu esse homem de um jeito muito, muito, muito inusitado, caiu mesmo no nosso colo, assim, foi um presente. Ele é um ex-vice-presidente de um grande banco brasileiro, tá? E com ele eu discuto o planejamento estratégico do IPFEM, a gente tem um plano de 3 anos, etc. E até 3 meses atrás, o pilar terapêutico não existia no IPFEM. Então, eu terapeuta na minha vida e empreendedora social tocando o IPFEM, né? E quando ele entendeu isso, né, ele me fez uma série de perguntas e tal, uma mentoria mesmo. Ele é um empreendedor social, enfim, muito reconhecido. Foi mentor de hoje várias iniciativas que são muito famosas, inclusive no Brasil. Ele vira para mim e fala assim, Ana, me responde uma coisa. O que você quer com dinheiro? Você quer dinheiro para quê na sua vida? Eu falei, nossa, que pergunta, né? Eu olhei para ele e falei, fulano, eu quero dinheiro para ter uma vida simples, porém sem preocupações. E aí eu tô falando de ter um teto, de no contexto brasileiro ter um plano de saúde, ter uma internet banda larga, ter comida e comprar livro. E tarô, né? Porque assim, a gente, né, A gasta os GD. dinheiro com as coisas, né? É, eu não moro hoje num bairro muito caro, o meu apartamento não é grande, hoje nem carro mais eu tenho, mas não é um lugar de dificuldade. É um lugar de ok, né? Assim, estamos ok. E quando eu penso em ter dinheiro para outras coisas, né? Quando eu penso, tá bom, eu tenho essa vida e ok, gosto de viajar também, então eu colocaria isso na conta. Mas eu gostaria muito de ter dinheiro para proporcionar e trabalhar, né, com coisas que fossem mobilizadoras. Eu queria ter dinheiro para essas coisas, né? Então contei para ele como é a minha abordagem terapêutica. Então, a quantidade de pessoas que não podem pagar e que eu atendo, ou que eu atendo com um valor mais barato e vou fazendo esse equilíbrio, etc, etc. E o quanto eu olho para o empreendimento social e enxergo esse lugar da sustentabilidade. Meio nesse sentido de quem pode mais paga um pouco mais e de quem pode menos paga um pouco menos, porque depois essa coisa se reequilibra, Tá. né? E aí ele olhou para mim e falou: então o negócio é o seguinte, você precisa ser inteira empreendedora social. Você precisa ser inteira dedicada a isso, inclusive colocando a serviço o seu trabalho, né, que a princípio é algo paralelo, o seu trabalho para que você seja remunerada por este empreendimento. E o que vier além disso, como você não quer acumular dinheiro e não quer ficar milionária nesse lugar, né, do individual, você faz esse dinheiro, vive a vida tranquila e simples que você gostaria de ter e pega esse dinheiro e coloca na roda de novo. Sim. E eu nunca tinha enxergado desse jeito, né? Eu nunca tinha enxergado o lugar do trânsito do dinheiro desse jeito, entendendo. E a gente está dando mentoria para um empreendimento que também está nascendo, que é um empreendimento social. E aí as meninas conseguiram uma grande doação para comprar cestas básicas para algumas populações rurais.
E elas pegaram todo o dinheiro para comprar a cesta básica. Só que tem 4 ou 5 mulheres muito dedicadas a isso, inclusive algumas passando necessidade, porque precisam conseguir outros lugares de ganhar dinheiro. E aí eu chamei a líder, né, e falei, olha, precisa entender que essa cesta básica, para chegar nesse lugar, ela tem uma cadeia para acontecer. E essa cadeia tem um custo. Então, quando você pega esse dinheiro e paga o custo para essa cesta básica chegar, você também está pagando a cesta básica. Ah, mas aí eu vou comprar menos cesta básica. Mas espera aí, o caminho não está sustentável. Essa cesta básica chega lá enfraquecida, né? Essa cesta básica chega custando muito. Então, é entender a cadeia de valor inteira e o processo inteiro. Então, no Brasil, acho que a gente tem, acho que na América Latina de uma maneira geral, mas no Brasil especificamente, porque também tem muita corrupção, né? ONG está muito ligada com corrupção, enfim, principalmente na área da saúde, mas tem muito essa transformação do entendimento do, ok, eu quero que a minha profissão seja vinculada a um chamado social, mas como é que eu faço isso? Tem um jeito de fazer, que eu estou descobrindo há 2 anos. Porque existe o risco, inclusive, que, por exemplo, se uma pessoa que dessa, se ela recebe uma remuneração ou se paga, sei lá, vamos pensar num exemplo bem ridículo aqui, né? Então, assim, para poder fazer isso, pessoa de um táxi. E aí, assim, pegar essa parte disso, você poder pagar o táxi para poder levar. A pessoa assim, mas o que vão pensar de mim se eu pagar o táxi com esse dinheiro? Ah, mas o que vão pensar se eu receber um salário para isso? O táxi não tem saída do bolso. Isso. Eu estava falando aqui, eu estava procurando a Carta do Mundo, e aí eu acho que exatamente é esse contexto. Nossa, que lindo. Que, primeiro, a gente está por inteiro nos processos, né? Então, quando você falou assim, eu tenho a terapeuta e eu tenho coisas... Não, cara, tem que estar por inteiro nos meus processos. Isso. Então, não pode estar dividida. Porque se está dividida, essa sinergia em algum momento você vai ter que escolher entre uma coisa... Não, então faz... Tem que estar integrado, né? Total. E a outra é entender que, a gente falou já que várias vezes sobre ecossistema, é isso. Quando a gente fala do trabalho que a gente usa holístico só como se fosse uma coisa metafísica, né? Mas holístico é tudo, né? Uma empresa tem holística da empresa, porque o financeiro não funciona sem comercial, que não funciona sem recursos humanos, que não funciona sem... Isso, exato. Exato. E aí as minhas grandes brigas quando eu era executiva era essa coisa de não, mas sei lá, se eu tivesse numa fábrica. Vou dar um exemplo que eu não tive, mas enfim, é ilustrativo igual. Não, mas é a pessoa que está na fábrica que faz o produto que é a mais importante, ou é o comercial que vai para a rua que é o mais importante. Aí a minha fala sempre era assim, pera. Quem é que contrata essas pessoas? Quem é que dá máquina para essas pessoas trabalharem? Quem é que faz o pagamento dessas coisas? Quem é que fala com o fornecedor? Não dá para a gente colocar numa balança de mais ou menos importante, né? A gente precisa olhar para a cadeia inteira e entender que uma coisa não funciona sem a outra. Ela não acontece sem a outra. Do corpo. Imagina como é seu dia se você estiver com enxaqueca. Total. Quando você come para o corpo inteiro ficar bem nutrido. Exatamente. Não é assim, vou comer para... Né? Então, assim, se o fígado está balanceado, eu preciso comer coisas que não me prejudiquem o fígado, porque o fígado precisa estar coordenado com o resto. Então, assim... eu sempre falava de corpo porque em empresa tem aquela coisa de o coração da empresa. E aí eu dizia, claro, e o coração funciona sozinho. É só o coração bater que o corpo inteiro vai funcionar. Você não tem que metabolizar, você não tem que processar, você não tem que digerir, você não tem que pensar, você não tem que circular, você não tem que... Aí a pessoa desistia de argumentar. Que é o pensamento simplista e que acaba... E as pessoas repetem tanto isso, que vira uma verdade que não é. Deixa eu mostrar a carta do Nos Outras Tarô, que você pegou o mundo, né? Que baralho é esse que você mostrou aí? Esse aqui é o Druidcraft, que o meu eu cortei a borda, né? Tem a carta maior, mas eu peguei aqui. Tá. Eu peguei o Nos Outras Tarô e o mundo para o Nos Outras Tarô é o universo. Sim. E aí, essa mulher, né? Todas as cartas elas são femininas, é essa mulher muito nesse lugar fluido, assim, integrado, né? Sendo o próprio universo. Acho que tem muito a ver com isso. Porque tanto a carta do mundo ou com o universo fala dos processos que são integrados. Sim, exatamente. Você não pode compartimentar tudo porque é isso. Tudo conversa, tá tudo ali.
Isso. Então, acho que para resumir, quando a gente fala em chamada social, e a gente está só no primeiro bloco ainda, né? Quando a Sim. gente fala de chamada social, eu só queria, talvez, deixar registrado uma coisa que eu tenho falado para as pessoas que fazem processos comigo, né? Que, assim, dá para ter estrutura, dá para ter dinheiro, vai depender muito do que também você quer, assim, né? De como você organiza a sua vida e de como você entende essa cadeia inteira. Dá para ser sustentável nesse lugar, né? Nesse sentido. E que tudo é uma questão também de escolha, porque eu também acesso uma angústia muito grande das pessoas que falam assim, mas eu vou trabalhar com mulher, mas eu não vou cuidar de cachorro. Mas aí eu não vou trabalhar com quem tem fome, mas eu não vou trabalhar com quem tem deficiência. E aí, o que eu falo assim, pera, volta. Qual o As seu mazelas do tamanho? mundo, elas são tantas, que a gente vai precisar escolher. Então, quando as pessoas falam assim, ajuda a bicho, mas não ajuda a gente. Você fala, gente, mas tô fazendo alguma coisa, né? Então, calma. E aí as pessoas não sabem, por exemplo, falando de mim, né? De muitas coisas que eu faço há anos. Então, assim, as propagandas agora de Médicos Sem Fronteiras, de Unicef, tá? Eu sou doadora dos caras há 12 anos, há 13 anos. Que é aquela coisa assim, vou fazer algumas escolhas para coisas grandes, para coisas pequenas. E aí tem a ONG do meu bairro, do meu amigo, que cuida de crianças com deficiência. Enfim, você vai escolhendo um pouco as Mesmo suas quando você escolhe um atuações. nicho, eu vou trabalhar com mulher, você não vai conseguir trabalhar com todas as mulheres. Não, e nem com Você todas vai as cuidar das idades, e nem mulheres que com você tem todos os braço para cuidar. problemas. Isso, Tem uma historinha exato. que E tá agora bem. eu vou contar mal essa história, mas eu acho que é uma coisa para falar do Hemingway, que ele estava na praia e aí tinha alguns bichos que estavam na areia. O que tinha na areia? Era estrela do mar, era, sei lá, tinha uma coisa tipo, se está na areia vai morrer. E aí ele começa a pegar isso e jogar, devolver para a água, né? E alguém fala assim, cara, que serviço burro, né? Você está jogando lá, o mar vai trazer de volta, né? Sei que isso, o que você está fazendo não faz a menor diferença. Aí ele pega aí joga lá assim, para esse fez. Então, contei mal a história, Isso. mas dá para entender o contexto. Assim. Dá Então, para entender. para aquilo que você faz, aquilo que é possível você fazer, já está bom. Então, Isso. E acreditar que várias outras pessoas vão ter outros chamados e estão fazendo várias outras coisas e que tá tudo cada um faz a certo. sua parte. E assim, da frase inteira que você falou agora, eu só substituiria todos os tudo precisa. Então, precisa Sim. ser sustentável, porque precisa. Porque dá, parece que é uma coisa que assim, dá ou não dá. Não, Tá. precisa. Boa sugestão. Precisa. É verdade. E a gente precisa trazer isso para a É gente, verdade. né? Então, assim, É dá isso para ser uma mesmo. coisa, um acaso, né? Tipo a sorte, né? Uhum. Se Deus olhar para Perfeito. mim hoje, vai permitir que... Não, precisa. O dar foi no sentido do Não, não, é a gente possível, fala, assim, sim. a gente está falando que é Acredita a que é maneira de pensar, possível, né? mas é só Mas você para tem te... toda a razão, total. Você tem toda a razão, exato. É super possível. Aí você pode me perguntar assim: você já chegou nesse ponto no IPFEM? Não. O IPFEM, ele ainda é sustentado, entre aspas, né? Pelo trabalho, principalmente, enfim, das 4 pessoas que estão mais envolvidas nele no Sim, dia a dia, né? Então, as coisas que a gente consegue fazer hoje, comprar licença de ferramenta, enfim, patrocinar viagem, etc., ainda é fruto do nosso trabalho pessoa física. Mas a gente está estruturando estatuto, olhando edital e estruturando um lugar de produtos e serviços para que essa, essa, esse fluxo ele seja exatamente como eu pensaria numa empresa que precisa parar de pé, que precisa gerar dinheiro, né? Só que esse dinheiro que sobra, que é o lucro, eu não pego e trago para mim, eu retroalimenta o pego e processo. reinvisto. Sim. E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Que tá tudo bem, Então, tá tudo enfim, certo, ainda pensando o seguinte, aí fala aqui o homem de planejamento, né? Então, assim, a gente estrutura isso e a gente precisa ter alguns checkpoints. Então, assim, daqui a sim, 4 meses, como é que está isso? Daqui a 8 meses a gente revisita. Daqui a 12 isso, meses... Porque ao momento você fala assim, isso não está dando certo. E se você tiver que isso, abandonar isso, assim, tipo, isso não está sendo sustentável para mim, e ok, você tentou durante isso, 4 meses, durante 8 meses, durante um ano, e assim, eu fui até isso, onde dava e eu desisti e desisti com honra. Eu, tipo assim, ok, isso. eu fiz a minha parte, assim, Eu mas não encerro isso, dá. exatamente.
Para você também não ficar Exatamente. escravo, tipo assim, agora que eu comecei, eu tenho que levar isso até as últimas consequências. Ninguém tem que chegar a última consequência Isso, nenhuma. isso. E essa responsabilidade também financeira, você falou essa coisa da culpa, né? Lá atrás, essa coisa da responsabilidade financeira de, se em algum momento, e que eu acho que a gente vai conseguir, gerar receita para conseguir pagar as nossas despesas e sobrar, eu ainda preciso pensar que, puxa vida, faz todo sentido pegar uma parte disso que sobra e guardar também. E fazer esse dinheiro trabalhar para a instituição. Porque no Claro. momento de pandemia, por exemplo, eu tenho colchão não só para segurar quem está na estrutura, né, que não é uma estrutura e não vai ser uma estrutura muito inchada, mas também para não parar projeto, né, também para poder entregar esse lugar da segurança, da prosperidade, etc. Então, todos os pensamentos que eu teria numa empresa, eu estou chamando de normal porque, enfim, empresa fechada, né, capitalista, etc., Sim. com um fim lucrativo. Todos esses pensamentos de planejamento financeiro, planejamento de calendário, planejamento estratégico, o nosso mentor mesmo, ele fala pra gente, ele fala, poucas pessoas empreendedoras sociais pensam em fazer um plano de 3 anos, né? E de saber onde você quer chegar. De pensar, poxa, no primeiro ano eu preciso de visibilidade, no segundo eu preciso de autoridade, para no terceiro virar referência em Eu acho abordagens ótimo de isso, né? gênero no Porque Brasil. a gente vai falar isso tanto do trabalho social, como algumas instituições espiritualistas, né? E aí, de novo, a minha cabeça, Também. tipo assim, cara, empresa. Ah, porque eu tenho lá o centro budista, o centro espírita, a igreja, não sei o que mais. Você não pensa como empresa, você está ferrado. Então tem que ter um plano, Isso, tem que ter um trabalho de comunicação, tem que ter um investimento. Né? Então, isso. eu Tem que conheço ter um algumas pessoas, por cuidado, exemplo, né, para que que isso fazem um seja. trabalho que é bacana, aquela coisa toda assim, trabalhar no Facebook é um saco. Cara, mas trabalhar no Facebook ou no Instagram, na rede social, é parte do processo. Porque se Exato, você não faz esse trabalho, que às vezes pode ser um saco, as pessoas não sabem que você existe. exato. E tudo isso que a gente está falando vale para os empreendimentos, eu vou chamar de empreendimento social, individual também, né? Principalmente quem decide ser terapeuta, enfim, Sim. trabalhar com esse lugar um pouco mais do cuidado e do serviço nesse lugar, também precisa pensar em tudo isso. E aí, os desafios, eles se tornam muito maiores pelo seguinte, quando você é a sua empresa, né? Você é o seu empreendimento social no mundo, é, inevitavelmente você vai precisar desenvolver um leque de outros conhecimentos e habilidades que numa empresa você não teria que fazer. E a gente falou um pouco isso, acho que também lá quando a gente falou de carreira, né? Sim. Porque quando você está numa empresa e o seu computador quebra, você passa a mão Verdade. no telefone, liga para a TI, TI resolve. Tem alguém vendendo o trabalho para você, então você não precisa saber de comercial, né? Quando você vira e decide empreender no mundo, né, e decide existir no mundo a partir desse lugar um pouco mais individual, você vai precisar saber que para desentupir a privada é você, para resolver o computador é você, para vender é você, para se comunicar é você, né? Então, precisa também saber que Quais são as isso habilidades que custa eu preciso dinheiro, para tocar esse meu negócio? Porque não isso é tipo, custa dinheiro. eu fiz essa escolha, eu estou fazendo essa escolha de coração, Deus vai me ajudar? Deus ajuda, mas não dificulta a vida do cara, Deus né? ajuda desde que eu faça a minha parte, né? Eu costumo dizer Exatamente. isso, assim, quando, por exemplo, tá num processo que a pessoa precisa fazer um monte de coisa, eu falo assim, ai, se Deus quiser vai dar certo. Eu olho para a pessoa e falo, se Deus quiser e você trabalhar, né, amor? Porque daí Deus ajuda, Deus quer também, né? Tem aquele empurrãozinho. Mas é entender que além dessas habilidades para fazer tudo isso, custa dinheiro e leva tempo. Então, por exemplo, um dilema grande, assim, que existiu para mim no primeiro ano, né, de transição. Hoje existe um pouco menos, mas existiu muito no primeiro ano, 1 ano e meio. A distribuição do tempo. Porque eu preciso, para fazer dinheiro, eu preciso estar em sala, ou Sim, atendendo, ou dando aula, porque em teoria é isso sim. que me dá dinheiro diretamente, a receita, né? Mas para isso, eu preciso comunicar, para isso eu preciso olhar o banco, para isso eu preciso pagar conta, para isso eu preciso estudar. Então, no meu primeiro 1 ano e meio, o tempo começou a ser um lugar de muitas incompatibilidades, assim.
Porque eu falava, mas se eu sentar para estudar, eu não tô atendendo, eu não tô ganhando dinheiro. E você fala, não, peraí, mas se eu não estudar também, em algum momento, eu não consigo nem mais atender, né, querida? Tipo, me ajuda aqui, entendeu? Então, enfim, Desqualificando. também. Inclusive, essa coisa dessa relação com o dinheiro, né? Você já fez já, também tipo, finanças para mulheres, né? Alguma coisa assim, né? A gente sustenta hoje um círculo de mulheres sobre o dinheiro, esse ano inteiro, a partir da nossa pesquisa, isso mesmo. Isso é fundamental, né? Tem tanto o curso, mas quem não puder fazer o curso, pelo menos tem os livros do Eduardo Amuri, que eu acho fantástico, Uhum, que ele uhum. tem, Eu vou anotar aqui, esse eu não conheço. ele tem 2 livros publicados. Tá, Eu esqueci, sei lá, eu esqueci o nome do primeiro, mas o segundo, com tá certeza, bom. é Eu vou procurar aqui. Finanças para autônomos. Tá. Também tem um curso lá, que inclui da consultoria, aquela coisa toda, que é a coisa assim, não, então, o Uhum. dinheiro que você recebe, separa uma grana para você fazer o fundo de emergência. Então, vai Isso, separando um lugar que você não vai mexer, que vai dar trabalho. Então, assim, não vai... Porque você fica lá, daqui a pouco você olha assim, nossa, aquele dinheiro aqui, nossa, esse dinheiro podia aproveitar. Cara, não, porque é de emergência. E como é que você isso, se programa? Porque se você é autônomo, uma hora você tem fluxo positivo e outra hora dá uma notícia. isso. Então, como é que você lida com isso? E aí tem todo também um projeto de ordem emocional, de como lidar com essas histórias. Então, você faz o trabalho Sim. social, em algum momento pode ser que você encontre, tenha contrariedades no meio do caminho, que faz parte do processo. Eu Ou conheço você várias acha que o trabalho pessoas que, por social vai exemplo, ser esse tiverem. lugar de realização o tempo inteiro, e aí chega uma hora que você fica emputecida de ter que resolver um monte de coisa, assim, de ter que. E aí você fala, nossa, meu Deus do céu, assim, que estresse esse negócio, entendeu? E não é só essa coisa Eu tive florida, meio próximo de algumas suave. pessoas que eram responsáveis por exemplo, cuidar da cesta básica lá no centro espírita. Então, o centro espírita se compromete com 200 famílias. E às vezes não consegue, porque quem É um colaborou no mês puto passado estresse. não colabora esse mês, e aí você conseguiu para 205, mas agora eu quero Isso, ajudar 230 famílias. E aí vira uma gincana, e aí é um trabalho. Está lá. isso. Exatamente. É isso aí. Bom, acho que a gente já até adiantou uma coisa dos outros blocos, assim, né? Tipo, acho que vale a pena, então, acho que a gente encerrar. E Acho que a gente aí, encerra para poder fazer o clássico jogo, que a gente elabora isso de maneira legal. Eu acho que é legal a gente, nesse momento, a gente colocar pelo menos, sei lá, uns 5 tópicos, né, para poder sintetizar tudo que a gente conversou. uhum. A gente Você consegue quer fazer isso? fazer? O que é que eu faço? Consigo? Então, assim, acho que exatamente, eu acho que a questão de estar realmente conectado com a sua verdade, para você não cair num devaneio qualquer. Então, assim, quando você ouve esse chamado social, você está ouvindo um chamado mesmo, ou você está criando uma história na tua cabeça? Você tá querendo aplacar alguma culpa, né? Ou tá querendo atender alguma coisa egóica ou qualquer outra coisa, né? Tem um livro do Mark Gaffney, que é Marcas da Alma. É um livro que a gente não encontra mais fácil, talvez só numa estante Uhum. virtual, uma coisa assim do gênero. Mas esse livro é bem bacana o Mark Gaffney ou era um rabino, enfim, todo o trabalho dele é baseado na Torá e com alguns princípios judaicos. E ele fala que assim, chamado todo mundo recebe. Então todos nós somos como Moisés. A diferença é que Moisés recebeu o chamado e atendeu. E aí às vezes você fica tentando achar que o teu chamado é salvar as baleias e o teu chamado é cuidar só da comunidade para do lado da tua casa. O teu chamado é fazer com que seus filhos cresçam fortes, saudáveis e possam ser úteis. Então, assim, é só para a gente não cair nesse lugar, desse devaneio de que Deus quer algo enorme de mim, que você não sabe. Então, assim, se conecta, faz terapia, se entende, para entender onde é que está, porque às vezes você está criando esse lugar para só pra trabalhar com uma angústia, É, e não é isso que vai resolver a sua angústia. é isso mesmo. É exatamente isso. É, e a dor é de quem, né? A dor é do outro, a dor é minha. E essa coisa também do social, tem uma pergunta que eu faço muito, né, para as pessoas que querem abraçar isso, que é o que que essa dor que você quer abraçar fala sobre a dor que existe dentro de você, Fundamental. né?
Então, qual é o caminho que você faz para acolher essa dor que existe dentro de você? E aí tem o popular lugar de fala, né? Enfim, que na prática, fala bastante sobre isso. Eu Sim. falo a partir de que lugar para essas pessoas que eu pretendo curar. E daí também tem isso, né? O trabalho social, o chamado social, ele tem a ver muito com esse lugar do curador, né? E a gente precisa olhar para o arquétipo do curador ferido, enfim, tem Sim. outras coisas também. Mas sim, acho que uma segunda coisa é isso, é entender, além de se conectar consigo, é entender que precisa ter sustentabilidade, sustentabilidade emocional, sustentabilidade financeira, sustentabilidade relacional, né? Assim, é importante olhar para isso. E aí, me deu vontade de contar uma coisa. Agora, dia 2 de junho de 2020, né? É importante porque quem for ver isso depois, Aham. eu vou fazer um curso de uma instituição da Califórnia que fala sobre prototipar negócios femininos, né? E aí tem os 12 princípios de um negócio feminino. E o primeiro princípio é, você tem um corpo, né? E aí fala muito sobre acessar esse corpo para entender que lugar é esse de conforto ou de desconforto. E aí quando eu li os 12 princípios, eu disse, gente, eu sou essa pessoa desde que eu sou RH, assim, né? E que bom que alguém sistematizou isso, né? E que agora a gente pode falar sobre isso. E aí a gente entendeu que o que a gente faz no IPFEM, principalmente, por exemplo, quando eu menciono essa mentoria para esse outro negócio que a gente está dando, é exatamente isso, é mentorar negócios femininos, né? Não femininos por questão de mulheres, mas femininos numa forma diferente de existir de um lugar masculino pragmático, só, assim, objetivo com a lógica do capital. Então, tem isso, mas também tem um monte de outras coisas que a gente precisa considerar, principalmente do ponto de vista de colaboração, né? E de existência múltipla e de coexistência. Então, assim, não dá mais para a gente achar que não dá para olhar para isso, né? Então, acho que eu ficaria com essa segunda coisa, por exemplo. Acho que a Tem terceira dá alguma para a gente falar terceira do que te vem tamanho. aí? Sua voz escapou. O que você falou? Não, eu ia perguntar se você tem alguma terceira coisa para Não, então, a sintetizar aí. terceira coisa é exatamente saber o seu tamanho. Então, o que eu posso dar Boa. conta? Ter consciência que não dá para tomar conta de tudo. Então, qual é o meu tamanho hoje? E saber que, independente do trabalho social, você tem uma vida. E que isso precisa ser conciliado. Né? Então, existem Sim. vários casos, né, de homens e mulheres, por exemplo, que se dedicam a uma causa super nobre e abandonam a família, por exemplo. Né? Então, é o cara que nunca dá presente para a esposa e os filhos, ou a mulher que nunca dá atenção para esse marido e para os filhos, que acha que a causa é maior do que essa vida que ela construiu. Mas, cara, como é que você consegue fazer isso e não olhar para quem está perto de você? Né? Então, isso é um Sim. ponto. E o outro, assim, o quanto eu posso ajudar. Então, se eu escolher trabalhar, né? É questão de foco, né? Se eu escolher trabalhar com cachorro, eu trabalho com cachorro. E ok, vai ter gente para cuidar de morador de rua, vai ter gente para cuidar de pessoas com doença, vai ter gente para... Isso. Mas você não pode cuidar de todas, né? Você não é um polvo, né? Para poder, né? O que a gente falou uma semana atrás do set de copas, se você ficar dispersando tua energia, você não consegue ser bom em nada. Nada vai ter começo, meio e fim. Tua energia se esvaiu no meio do caminho. Então, para falar da quarta coisa, eu vou pegar esse gancho e vou aprofundar, né? Então, se eu escolho trabalhar com cachorro, se eu escolho trabalhar com feminino, se eu escolho trabalhar com população de rua, dentro desse escopo ainda tem milhares de camadas. Eu posso trabalhar com cachorro e decidir que eu só vou procurar abrigo clandestino para estourar, né? Para libertar esses cachorros, etc. Eu posso decidir que eu vou cuidar de cachorro de rua. Eu posso decidir que eu vou ter um aplicativo para as pessoas adotarem cachorros abandonados e vou fazer a ponte entre os abrigos e as pessoas. Quer dizer, entender um pouco esse afunilamento, né, que a gente pode chamar assim, e entender que esse afunilamento, em algum momento, conforme você vai desenvolvendo o trabalho, ele também pode ir ainda mais se refinando. Então, hoje o meu público feminino, ele é um público majoritariamente entre 32 e 45 anos, né, de mulheres cis, e o que está começando a chegar para mim já faz um ano e pouco são mulheres, meninas adolescentes. E aí, meninos também, mas meninas, né, nesse escopo. E aí eu descobri que eu tenho um jeito de falar com eles que às vezes prende a atenção do aluno mais difícil por 4 horas e que tem uma super dificuldade de aprendizado. Sim. E aí
E é engraçado porque eu digo para as minhas turmas de adolescentes, eu falo, não achem que vocês vão me convencer a gostar de vocês. Assim, eu não gosto de adolescente. Adolescente é um ser difícil. Um filho meu acabou de sair da adolescência e foi um filho maravilhoso, e um outro está entrando. Então, assim, não gosto deste período da vida. Por mim, eu guardava na gaveta e voltava a pegar com 20. E aí eles dão risada, né? E aí no final eu digo, parece que vocês fizeram eu gostar de vocês. Assim. Parece que. Mas tem os combinados, mas tem as coisas. Quer dizer, eu jamais imaginei que eu fosse falar com adolescentes na vida. Mas a vida foi acontecendo e eu olho para isso e digo, olha, pode ser que aqui tenha algo. Então, o trabalho com mulheres maduras já está bem sedimentado. Pode ser que agora eu tenha algo a contribuir com este outro subgrupo, Sim. né? Então, entendendo um pouco esses lugares, eu ficaria com isso como a quarta coisa sintetizada aí. Então, quinto, para fechar, eu vou falar sobre a vida não é para amadores. Então, se você quer montar uma empresa, qualquer tipo de empreendimento e tudo mais, tenha planejamento, saiba se estruturar, pense de maneira, sabe, o que é cada passo, quais são os recursos que eu preciso, porque não dá para você, vou pagar para ver, né? Vou me jogar no precipício. Não, peça ajuda, estude, converse com pessoas, veja quem já fez esse caminho, vai atrás, né? Achei super, assim. É isso. Fechamos 5, né? Fechamos bem. Tá bom. Então, fechamos bem, sem combinar, hein? A gente tá muito bom nisso. É tudo assim. Então vamos convidar as pessoas para a parte 2, a gente vai fazer um jogo e vai conversar um pouquinho mais. E até já. É já.